Um pastor pode ser candidato a algum cargo político? Política é um assunto que deve ser ensinado dentro da igreja nos dias de culto. O que a Bíblia diz a respeito desses temas tão importantes? Levando-se em conta, é claro, o clima em que o nosso país vive, o cenário eleitoral ao qual nós vivemos. Estamos basicamente aí há 3 dias de eleições majoritárias. Então esses assuntos são de suma importância para o povo cristão. Mas antes, se você não é inscrito, não esqueça, vem aqui embaixo, inscreva-se, curta, comenta e compartilha que o vídeo de hoje precisa do seu voto no final. É brincadeira. A Igreja do Senhor, ela deve ensinar sobre todos os assuntos. E política não é um assunto paralelo à Escritura, não é um assunto anexo à Escritura, que está de lado. É um assunto que está por toda a Bíblia. Veja, nós temos 2 livros de Reis, 2 livros de crônicas, que basicamente esses 4 livros falam a respeito de estadistas, de como que eles governavam, se eles eram obedientes a Deus ou não. Nós temos o livro de Juízes, temos Daniel. Daniel foi político. E lembrando, os 2 episódios ali mais conhecidos do livro de Daniel, a fornalha de fogo ardente e a cova dos leões, foram eventos de cunho político. Veja, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha por quê? Porque eles não quiseram se dobrar diante da imagem do rei, do chefe do executivo. Daniel, da mesma forma. Daniel foi lançado à cova dos leões porque o rei disse assim, a oração durante determinado período vai ser somente a mim, o rei, o chefe do executivo. E o que Daniel fez? Subiu ali para o seu quarto, abriu as janelas e orou ao único Deus verdadeiro, mostrando, não irei me submeter a essas ordens que estão indo de encontro à ordem que o meu Deus me deu. Você vai ver no Novo Testamento Pedro falando a respeito de política, você vê Paulo em Romanos 3 gastando ali grande parte do capítulo falando a respeito do nosso relacionamento com o Estado, de como nós cristãos aqui da terra devemos nos relacionar com as autoridades. Você vê Jeremias dizendo assim, orem pela paz da cidade, porque na paz da cidade vocês terão paz. Dificilmente você vai ter paz em ditaduras. Dificilmente você vai ter paz onde o que reina é o comunismo. Apesar que, em lugares, em países comunistas, lá você tem paz. Claro que tem. Eles matam você. Então é uma paz imposta, é uma paz obrigatória, mas você tem paz. Todavia, a igreja ela deve ensinar sobre política. E eu vou deixar bem claro. Ensinar sobre política é muito diferente de apoiar um candidato político, do que trazer alguém ali no púlpito da igreja, o fulano aqui, nosso irmão, ele é candidato, o número dele é tal, tal e tal, votem nele. Não, isso não devemos fazer. O que a Bíblia vai dizer é que Jesus ele é Senhor de toda a nossa vida, ou seja, de todas as áreas. Isso é tão certo que tanto Lutero como Calvino, os reformadores, eles tentaram trazer a influência cristã para a cultura, para a política, para a educação, para a economia. O cristianismo ele sempre produziu estadistas, legisladores, sempre produziu até presidentes. Sim, o cristianismo. Portanto, é possível você ser um cristão, político e honesto. Um exemplo disso é Daniel, o único honesto no meio a tantos outros. Mas a Bíblia vai falar também sobre José, José foi um grande administrador público ali, com muita sabedoria. Basicamente ali o ministro da economia de Faraó. Não só ele, Davi foi um grande rei e tantos outros. Wayne Grudem vai dizer assim, o historiador Alvin Schmidt destaca que a pregação do cristianismo e a influência cristã sobre o governo foram as principais responsáveis pela criação de leis contra o infanticídio, contra o abandono de crianças, o aborto no Império Romano, contra a luta de gladiadores e contra o costume de marcar com ferro o rosto dos criminosos. A própria escravidão. A escravidão começou a cair com William Wilberforce, motivado por quê? Pela sua fé. Você, se for estudar um pouco a história dos Estados Unidos, você vai ver que 2/3 dos abolicionistas, eles eram cristãos. O líder pelos direitos civis americanos era um pastor batista, Martin Luther King. E os 3 maiores documentos que influenciaram o Ocidente, eles têm notável influência cristã. A Carta Magna da Inglaterra, a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Constituição Americana. O que a Bíblia diz é que a igreja ela deve orar pelos governantes, sim, mas deve também criticá-los de forma incisiva quando for necessário. Deve preparar pessoas com a vocação política, sem se esquecer de que, uma vez esses cristãos eleitos, ele representa não apenas uma classe, a classe dos cristãos, claro que vai representar a eles, mas eles devem exercer política em favor de todos os brasileiros, independente de suas crenças religiosas. Haja visto que nós vivemos num país onde o Estado é laico. Como disse Jesus, nós, a igreja, nós somos o sal da terra. E para que o mundo não se apodreça, nós temos que influenciá-los. Portanto, nós devemos ter representantes na política, nós devemos fazer boas leis para a população brasileira e também homens de Deus devem estar ali para impedir leis ruins de avançarem no nosso território nacional. Veja, por exemplo, imagina
Imagina que um projeto de lei de um deputado esquerdista lá que ele queira descriminalizar ou até mesmo atenuar a pedofilia. É necessário que se faça oposição? Dito isto, como fica o caso de pastores candidatos? Primeiro, eu vou dar a opinião de um dos homens de Deus que eu mais respeito, que eu mais admiro como cristão e como pastor, Reverendo Augustus Nicodemos. O Reverendo Augustus, ele acredita que o pastor que se projetou ou que ganhou popularidade como pastor, no mínimo ele deve renunciar ao cargo pastoral. E talvez como o maior exemplo nós teríamos Abraham Kuyper, né? Abraham Kuyper foi fundador da Universidade Livre de Amsterdã. Ele era pastor, mas quando foi chamado para servir na área da política, ele foi, se eu não me engano, primeiro ministro da Educação e depois foi primeiro-ministro de seu país. O que ele fez? Ele resignou ao cargo pastoral. Nicodemos então acredita que o pastor deve se abdicar do cargo, até mesmo porque se ele se corrompe ou se ele vota, por exemplo, a favor de pautas esquerdistas ali, ele vai trazer prejuízo não apenas para o seu nome, vai trazer prejuízo para os pastores, vai trazer prejuízo para a igreja de Deus. E veja se isso não é verdade. Olha o caso aí dos pastores do MEC. Né? Não foi comprovado nada, está em fase de investigação, é verdade, deve ser investigado. Se de fato houver erros, devem ser punidos, mas o simples fato de serem investigados, na verdade, já queimou o filme da maioria de nós, pastores, e dos cristãos em geral. Todavia, eu, com todo o respeito do mundo, eu divirjo nesta questão da opinião do reverendo Augustus. Primeiro que eu já tenho um sério problema com se abdicar do cargo pastoral, pois eu não acredito que o pastorado seja um cargo. Eu acredito de fato que o pastorado ele é uma vocação, que ele é uma missão dada por Deus, e como alguém se abdica daquilo a qual Deus o comissionou? Não tem como. O meu ponto de vista, segundo a minha análise bíblica, você pode pensar diferente, não tem problema nenhum, é que pastor que abandona o ministério para se enveredar pela política como candidato, ele é um covarde. Ele não basta de um Jonas fujão que nunca foi chamado de fato para o ministério. Jamais se deve abdicar de uma vocação divina. A própria palavra, vocação, vem do vocare, chamado. Ora, Deus te chamou para algo e você se abdica daquilo? No Antigo Testamento nós vemos o exemplo, por exemplo, dos descendentes de Arão. Eles nasciam naquela família, então eles eram vocacionados, querendo ou não. Nasceu aqui, vai ser sacerdote e apenas sacerdote. E veja isso na prática. Imagine que então eu seja candidato e eu me eleja deputado federal. Ainda que eu não necessariamente tenha que morar em Brasília, por mais que lá tenha as residências para deputados, senadores e por aí vai, todavia eu constantemente terei que estar lá, terei que estar viajando, terei que gastar tempo me deslocando, ficar X dias fora por semana, terei que apreciar projetos de lei, terei que participar de votações e as minhas ovelhas aqui em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, ficam como? E se alguém aqui da minha igreja fica enfermo e precisa de uma oração no hospital, cadê o pastor deles para ir lá? E se um casal aqui da minha igreja tem uma desinteligência, briga e de repente precisa que o pastor intervenha para que os ânimos se esfriem, então haja uma conversa amigável? Eu não estou junto. E se nasce o filho de um casal? Eu não estarei presente no hospital para visitá-los? E se falece o parente de algum irmão de minha igreja, ou até mesmo um irmão de minha igreja? Como eu farei para estar ali? Cadê o pastor deles para consolá-los no momento mais difícil? E pode ficar tranquilo, eu não vou falar aqui para você, olha, não vote nenhum pastor que seja candidato. Mas caso o seu pastor seja candidato e caso ele ganhe a eleição, é bem provável que você ganhe um deputado, mas perca um pastor. Os profetas, aqueles que falavam da parte de Deus, eles eram chamados para o confronto, por vezes de forma dura, por vezes de forma incisiva. Você vê João Batista diante de Herodes dizendo assim, olha, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Você vê Natã chegando diante de Davi, contando aquela parábola e depois dizendo assim, tu és o homem, ó rei. Lembrando, Natã ele era da base aliada do rei Davi. Agora pensa comigo. Será que de fato os pastores aliados ao presidente teriam coragem de agir como Natã agiu, mesmo sabendo que eles poderiam sofrer um linchamento virtual, que eles poderiam ser perseguidos por todos os lados? Será que mesmo assim eles continuariam fiéis à sua convicção? Se você acredita que ser pastor é vocação, você jamais deve se abdicar. Mas se você acredita que ser pastor é apenas um cargo como tantos outros, daí não tem nenhum problema você deixar esse cargo e abandonar ovelhas órfãs que você durante muito tempo cuidou na igreja. E o que você achou desse vídeo? Qual que é a sua opinião sobre este assunto? Deixe aqui embaixo nos comentários. E não esquece, compartilha principalmente com aqueles irmãos que têm pastores candidatos a algum cargo eletivo aí, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser, que o Senhor nos abençoe. Tchau!